Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem por título As promessas de Deus são infalíveis. Hoje é o último domingo, não o último domingo, mas é a última aula desse trimestre. Hoje é a última aula desse trimestre, onde nós passamos aqui 13 domingos estudando sobre as promessas de Deus. E hoje nós vamos fazer o encerramento desse trimestre, onde nós vamos ver que as promessas de Deus elas são infalíveis. Recapitulando, uma breve recapitulação, nós já vimos que Deus ele tem promessas para o seu povo. E nessas promessas nós vimos que existem promessas. Primeiro nós vimos como identificar uma promessa. Então a gente viu que na maioria das vezes as promessas de Deus elas não se apresentam na forma de eu, Senhor, teu Deus, te prometo que, dois pontos, Nós vimos que as promessas de Deus elas estão por toda a Bíblia, mas nós precisamos muitas das vezes estudar, saber interpretar e reconhecer uma promessa. Nós vimos também, aprendemos sobre tipos de promessas. Existem promessas que elas são incondicionais e existem problemas. Existem promessas que elas são condicionais, ou seja, existem promessas que elas foram prometidas por Deus e que elas serão cumpridas, não importa o que aconteça. Por exemplo, a volta de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. É uma questão de quando e não se. Ou seja, não importa o que aconteça, Jesus vai voltar. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a promessa do Messias. O Messias ele ia vir, porque Deus prometeu o Messias para vir, não tinha condições para ele vir. São promessas incondicionais. Mas existem promessas que são condicionais. Por exemplo, a promessa da salvação, do ponto de vista subjetivo, ela é incondicional, porque Deus amou a todos, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por todos. Mas do ponto de vista objetivo, a promessa da salvação ela é condicional. Aquele que for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Então, do ponto de vista objetivo, a promessa da salvação ela tem uma condição, que é o crente, o cristão, ser fiel a Jesus Cristo até a sua morte ou até que ele venha o que acontecer primeiro. Então, nós vimos que existem promessas condicionais e existem promessas incondicionais. Nós vimos também, antes da gente entrar nas promessas propriamente dito, nós vimos que sempre que nós encontrarmos uma promessa na Bíblia, a gente primeiro precisa, obviamente, encontrar a promessa, depois a gente precisa olhar as condições da promessa. Mas a gente também precisa aprender, eu preciso olhar, eu preciso observar para quem é essa promessa. Nós temos o grande exemplo de Abraão. Deus, quando ele fala com Abraão, lá no livro de Gênesis, ele fala um monte de promessa para Abraão. Algumas dessas promessas, elas foram universais, ou seja, para toda a humanidade. A promessa do Messias, por exemplo. Algumas outras dessas promessas, elas foram promessas nacionais. O que é uma promessa nacional? Naquele contexto, são promessas que Deus fez para a descendência de Abraão, e somente para ela, ou seja, somente para o povo judeu. Não necessariamente o povo judeu hoje, tá? Porque os judeus hoje não tem nada a ver com o judeu no tempo bíblico, mas somente para a descendência de Abraão. Qualquer pessoa que não seja descendente de Abraão não tem o direito, vamos dizer assim, de reivindicar uma promessa que foi feita à nação de Israel, ou à descendência de Abraão. E existiram promessas que Deus fez a Abraão, Abraão ele mesmo. Não é a seus filhos, nem a seus bisnetos, nem a sua descendência, mas sim para Abraão pessoalmente. Isso nos mostra que nós precisamos saber distinguir para quem foram feitas as promessas. Senão eu posso viver uma vida inteira esperando uma promessa que Deus fez para a irmã Elisângela, mas não fez para mim. Ou que Deus fez para a família do irmão Josimar, mas que não fez para mim. E aí eu vou passar a minha vida inteira esperando uma promessa que não foi para mim a promessa. Eu quero viver a promessa dos outros, a promessa do meu irmão, da minha irmã. Isso. Deus não tem culpa disso. A culpa é minha que entendi a promessa errado e por isso não recebi a promessa que eu estava esperando. Depois nós começamos a ver promessas que Deus fez específicas. Promessas específicas que nós encontramos na sua palavra. E aí, obviamente, que a gente não tem como estudar todas as promessas que Deus fez, porque elas são milhares. Mas nós vimos algumas promessas principais, algumas das promessas... eu não gosto de dizer mais importantes, porque dá a ideia de que as outras não são importantes, mas se for uma promessa de Deus, todas elas são importantes, porque Deus não gasta tempo prometendo algo que não seja importante. Então, todas as promessas foram importantes.
Só que se a gente fosse estudar todas as promessas que Deus fez na Bíblia, a gente não faria mais nada. Então a gente estudou algumas, como por exemplo, a promessa da salvação, a promessa da cura divina, a promessa de um coração novo, a promessa de pais e filhos, promessa de proteção, promessa de provisão. Na semana passada nós vimos a promessa de uma vida abundante. E hoje, como encerramento, nós vamos ver sobre a infalibilidade das promessas de Deus. Diego, o que é infalibilidade das promessas de Deus? É que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Trocando em miúdos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E é isso que nós vamos estudar hoje. O nosso texto base são dois textos. O primeiro está em Salmos capítulo 102, versículos 25 a 27. E depois nós vamos ler em 2 Pedro capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. Então nós vamos começar em Salmos capítulo 102, do verso 25 ao verso 27. E depois nós vamos para 2 Pedro capítulo 3. Salmos 102, do 25 ao 27, é o primeiro texto. Amém ou misericórdia? Amém. Amém? Então, Salmos, capítulo 102. Salmos é bem fácil de abrir, é só abrir no meio da Bíblia que você vai achar Salmos. Salmos, capítulo 102, do verso 25 ao verso 27, diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então aqui o salmista está falando, né? Olha, tudo que você criou, tudo que existe foi porque Deus criou. Só que tudo que o Senhor criou, tudo que Deus criou vai passar, vai mudar. De alguma forma vai passar, de alguma forma vai mudar. Uma conclusão que hoje para nós é muito óbvia. Você olha como é que era o bairro que você morava, o que você mora, há 20 anos atrás, e olha hoje, você vê que mudou, passou, está diferente. Mas Deus, ele não muda. No versículo 27 diz que os teus anos nunca terão fim. Ou seja, Deus, ele nunca vai morrer, Deus, ele nunca vai passar, Deus nunca vai envelhecer. Tá? Deus, ele está acima do tempo. 2 Pedro, capítulo 3. Você vai, abre Apocalipse, último livro da Bíblia, aí você vem voltando. 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro. Judas, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como que a gente entende isso aqui, nós como seres humanos? Não tem como. A gente pode ter uma ideia, mas a gente não consegue entender, visualizar isso. Por quê? Mais uma vez, nós aprendemos por comparação. Você sabe que essa parede é branca porque você já viu uma parede azul, porque você já viu uma parede amarela. E aí você consegue comparar os tons. E aí você aprende que essa parede é branca, não é amarela nem azul. Como que nós conseguimos visualizar ou ter o pleno conhecimento de como é para uma pessoa 1000 anos ser como um dia? A gente não conhece ninguém que viveu 1000 anos. O homem que mais viveu, que a Bíblia nos diz, foi Matusalém, que não viveu 1000 anos. Foi 900 e alguma coisa. Não chegou a 1000. Então, o ser humano, na história da humanidade, nunca conheceu alguém que viveu 1000 anos. Como nós podemos entender que para Deus, um dia é como 1000 anos? E uma coisa também que a gente precisa entender ou ter isso na nossa mente. Não é que para Deus exatamente um dia é como 1000 anos. Por exemplo, não sei se você gosta de cinema ou se você gosta de espaço, né? Das coisas do espaço, mas tem um filme chamado Interestelar. E nesse filme eles vão para um planeta, e nesse planeta, se não me engano, cada minuto nesse planeta são não sei quantos anos aqui na Terra. Por conta da relatividade do tempo. Cada hora é 50 anos. Cada hora é 50 anos, alguma coisa assim. Ou seja, a teoria da relatividade nos mostra que o tempo é relativo.
Mas para Deus o tempo não é relativo, o tempo é absoluto. Então aqui Pedro está fazendo uma comparação para tentar nos explicar que Deus ele está acima do tempo. Para Deus não tem tempo. Então a gente fala ou a gente repete as palavras do apóstolo Pedro de que para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia, de uma forma figurada. Mas para Deus não existe o tempo. Porque a Bíblia nos diz que Deus ele é o tempo. Para Deus não tem hora, não tem minuto, não tem dia. Nós não conseguimos entender isso. Mas nós precisamos tentar entender. Porque quando a gente tenta entender que para Deus não existe o tempo, nós entendemos que para Deus não existe atraso. Ou seja, as promessas de Deus não chegam atrasadas. Elas chegam no tempo de Deus. Para a gente pode parecer atrasado, mas ela nunca chega atrasada. Porque Deus não se atrasa. Porque Deus não tem tempo. Porque Ele é o tempo. Amém? Então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Ou seja, a gente não pode ignorar isso. De novo, se nós ignorarmos esse fato, nós vamos nos decepcionar com Deus. Mas não que Deus nos decepcionou, e sim porque nós ignoramos o fato de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, Deus ele não segura a promessa para ninguém. Deus ele não retarda a promessa, Deus ele não se atrasa na promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, ou seja, ainda que algumas pessoas entendam, acreditam ou acham que Deus está atrasado, Deus ele não se atrasa. Mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que é o dia do Senhor? Quem pode me dizer que dia é esse? A volta do Senhor. É o dia da volta, é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Bom, como eu disse, ao longo do trimestre nós estudamos sobre as promessas de Deus. E uma das coisas que nós estudamos, uma das coisas que nós vimos, é que Deus ele possui 3 características que somente Ele tem. Claro que todas as características de Deus, somente Ele tem. Porque a gente vê que Deus é amor. Ninguém é amor. As pessoas elas agem com amor, mas Deus não. Deus ele não age com amor, Deus ele não age com bondade. A Bíblia nos diz que Deus ele é o amor, Deus ele é a bondade. Mas tirando esse detalhe, existem 3 características que somente Deus tem. Não é nem que outras pessoas podem agir com essas características, não. Somente Deus. Quais são? Quem pode me dizer? Onipotência, onipresença e onisciência. E onisciência. Deus ele possui 3 características: onipotência, ele pode todas as coisas; onisciência, ele sabe todas as coisas; e onipresença, ele está em todos os lugares. Essas 3 características fazem Deus ser quem ele é. Tá? Dessas 3 características base, vamos dizer assim, todas as outras coisas vêm, inclusive as suas promessas. Ou seja, todas as promessas de Deus, elas são promessas fundadas, fundamentadas, baseadas, oriundas, né? Tem origem nessas 3 características de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. E quando a gente pega essas 3 características e a gente pega as promessas de Deus, nós vemos que, baseado nessas 3 características, é impossível, não existe a possibilidade de Deus falhar numa promessa. Por que que as promessas de Deus são infalíveis? Porque as promessas de Deus foram feitas, baseadas sempre em 3 características básicas de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Se Deus é todo-poderoso, Ele pode cumprir tudo que Ele prometeu. Se Deus sabe todas as coisas, se Deus é onisciente, então Ele sabe o que Ele prometeu, se Ele pode cumprir ou não. Por exemplo, eu posso prometer para alguns de vocês que amanhã nós vamos tomar um café. Eu posso prometer.
Mas eu sei o que vai acontecer comigo amanhã? Não sei. Então pode ser que amanhã eu te ligue e fale assim, ih, rapaz, sabe aquele café que eu te prometi? Vou ter que furar. Porque eu não sou onisciente. Mas Deus, como onisciente, ele sabe que se ele prometer, ele vai cumprir. Porque na sua onisciência, se ele não puder cumprir, ele não vai prometer. E aí entra um pouco de conflito, porque a gente falou sobre promessas condicionais. E aí você pode dizer assim, Diego, mas então, se Deus me fez uma promessa condicional, como que então ele sabe que eu vou conseguir cumprir? Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra a onisciência de Deus com o livre-arbítrio. É uma coisa que a gente também não consegue entender. A gente não consegue ter o pleno entendimento de como que Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Então Deus sabe o que eu vou fazer? Bom, de certa maneira sim. Bom, mas então eu não tenho o livre-arbítrio. Porque se ele sabe o que eu vou fazer, então eu estou destinado ou fadado a fazer algo que ele já sabe que eu vou fazer. Então, não, você tem o livre-arbítrio. Mas Deus é onisciente. A gente não tem como entender. O que a gente precisa nos apegar é que Deus nos deu a capacidade de escolha e, ao mesmo tempo, Deus sabe todas as coisas. É a mesma coisa amor e justiça. Nós não conseguimos entender como que Deus, na mesma atitude, ele usa de amor e justiça. Porque nós conhecemos ou alguém que age com amor ou alguém que age com justiça. Não conseguimos entender os dois juntos. Mas Deus, ele age os dois juntos. Por quê? Porque ele é amor e ele é justiça ao mesmo tempo. Deus não é uma pessoa que ele tem à sua disposição todos esses sentimentos ou todas essas características e uma hora ele age com um e outra hora ele age com o outro. Não, Deus não tem um buffet de características, um baralho de cartas e cada hora ele usa uma carta diferente. Ele sempre age com amor e justiça ao mesmo tempo. Ele sempre age com bondade e longanimidade ao mesmo tempo. Nós não conseguimos entender isso, mas é assim que ele age. Então, nós vemos que todas as promessas de Deus, elas são manifestadas, elas são, nesses atributos, são manifestadas as promessas de Deus. Que atributos? Onipresença, onipotência e onisciência. Deus, ele pode todas as coisas, Deus, ele sabe todas as coisas e ele está em todos os lugares. E com base nisso, justamente porque ele pode cumprir todas as promessas, justamente porque ele sabe que se ele prometeu, ele vai cumprir, e justamente porque ele é onipresente, para ele não tem fim, ou seja, ele não existe uma possibilidade onde Deus prometa e ele não esteja presente para cumprir. Eu posso prometer algo, daqui a 10, olha, meu irmão, daqui a 10 anos eu vou vir aqui e vou pregar nessa igreja. Mas daqui a 10 anos eu não posso não estar aqui na Alemanha, eu posso não estar nem no mundo, posso ter morrido. Mas porque Deus é onisciente, então ele consegue garantir que ele vai estar presente para cumprir as suas promessas. Ou seja, essas três características de Deus, que somente Deus tem, faz com que as promessas de Deus sejam infalíveis. Deus, ele não falha na sua promessa. Diego, mas Deus prometeu uma coisa para mim e não cumpriu. Bom, duas coisas podem acontecer, ou podem ter acontecido. Primeiro, ainda não chegou o tempo do cumprimento da promessa. Ou você falhou no cumprimento da promessa. Bom, tem uma terceira, não foi Deus que prometeu. Essas são as três possibilidades para que um crente fale assim, Deus falhou comigo, ou falhou em cumprir a sua promessa. Primeiro, não foi Deus que prometeu. Você achou que Deus prometeu, mas não foi Deus que prometeu. Segundo, Deus prometeu, mas tinha uma condição, e eu não cumpri a condição. Deus prometeu estar com Israel, mas Israel falhou na condição. Deus não cumpriu a sua promessa. Mas não porque Deus falhou, e sim porque Israel falhou. Terceiro, não chegou o tempo. Deus prometeu voltar, enviar Jesus para nos buscar. Mas Jesus não voltou ainda, porque não chegou o tempo. Aliás, a carta de 2 Pedro foi justamente para uma igreja que estava duvidando da volta de Jesus. Olha que interessante. Eles duvidavam da volta de Jesus, isso tinha o quê? No máximo 70 anos. Já passaram 2025 anos. Se eles duvidaram, imagina nós. Mas justamente porque eles estavam duvidando, achando que Deus falhou na sua promessa de Jesus Cristo voltar para buscar a eles, que eles questionavam isso. E aí Pedro fala assim, olha só, Deus não falha, Deus não tarda.
Vocês acham que já passaram muito tempo, mas para Deus 1000 anos é como um dia são como 1000 anos. Então Deus não falha. Então, baseado nessas 3 características, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Deus não falha. Meu irmão, por que eu preciso ter bem claro na minha mente que Deus não falha? Porque precisa. Porque a partir do momento que nós colocamos, que nós temos na nossa cabeça, nós temos nosso entendimento, ou tem uma gotinha de nós acharmos que Deus falha, toda a vida cristã ruim. A partir do momento em que você acha, ou que você deixa entrar na sua cabeça, ou que você não tem no seu coração a certeza de que Deus ele não falha, a partir do momento que essa certeza rui, que essa certeza começa a desmoronar, a sua vida cristã vai falhar. Você vai falhar como um cristão. Porque você acha que Deus falha, porque você acha que Deus mente, porque você acha que Deus engana, porque você acha que Deus promete e não cumpre. Assim como o seu chefe promete e não cumpre, assim como um amigo seu falha um compromisso, por exemplo. Então nós precisamos ter a certeza, nós precisamos viver todos os dias com a certeza de que Deus não falha. Meu irmão, se você tem alguma dúvida de que Deus falha, eu te aconselho, dobre o seu joelho e peça a Deus para tirar isso do seu coração. Peça a Deus para te mostrar, peça a Deus para te dar experiências, peça a Deus para te garantir, para que você tenha de alguma forma a garantia, a certeza no seu coração de que Ele não falha. Somente baseado nessa certeza é que você vai poder ter um relacionamento pleno com Ele. Pleno que eu digo completo, total. Enquanto você tiver dúvida no seu coração de que Deus pode falhar, de que em alguns momentos Deus falha, o seu relacionamento com Deus não vai ser completo. Só que uma das coisas que nós vemos na Bíblia é que Deus ele é absoluto. Para Deus é 0 ou 100. Para Deus não tem 50. Ou seja, como um cristão, como um servo de Deus, como um filho de Deus, não adianta eu viver um relacionamento com Deus 50%. Vai ser perda de tempo. Se você quiser ter um relacionamento com Deus a 50%, a 30%, a 80%, a 90%, eu te digo, é perda de tempo. Com Deus é 100%. Só que você só consegue ter um relacionamento 100% com Deus se você realmente entender, crer e confiar de que Deus é infalível, de que Deus não falha. E a palavra de Deus nos mostra que Deus não falha. Quando a gente vai para o Salmo 102, quando nós vamos para o Salmo 102, versículos do versículo 25 ao versículo 107, nós encontramos o salmista, Salmo 102, do 25 ao 27, nós encontramos o salmista falando: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, eles quem? Os céus, as obras das tuas mãos, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Você tem uma roupa que você usava há 30 anos atrás? Se você tem mais de 30, obviamente. Você pode até ter uma roupa que você gosta muito e usa ela há 20 anos. Mas se você tem 40, uma roupa de 30 anos atrás, eu tenho certeza que você não tem, porque há 30 anos atrás você era uma criança, não cabe mais. Você cresce, você engorda, você emagrece, você muda gosto. Às vezes você pode ter uma roupa que você gosta muito e você, pelo menos no Brasil, eu lembro que minha mãe fazia muito isso, tinha algum vestido que ela gostava muito, por exemplo, uma saia, uma blusa, enfim, qualquer coisa, e aquilo ficava desbotado, ela pegava aquilo e tingia aquele tecido, normalmente até onde eu sei tingia com uma cor mais escura, porque não dá para tingir com mais claro, então tingia com uma cor mais escura porque ela gostava muito daquela roupa. É isso que o salmista está falando. Assim como as roupas, elas envelhecem. Assim como as roupas, elas mudam. Mas Deus não muda. O versículo 27 diz: mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Se tem uma outra coisa que nós, como seres humanos, não conseguimos entender, é a palavra nunca. Para nós, nunca. Nunca vou fazer isso. Mas tem até um ditado que diz: nunca diga nunca. Porque em algum momento você pode fazer. Porque nós não conseguimos ter o sentido completo da palavra nunca, porque nós somos mutáveis. Porque tudo que nós conhecemos, todas as pessoas, as coisas que nós conhecemos e interagimos, são mutáveis, por mais fixas que sejam. Quer ver uma coisa? Aqui em Berlim nós temos a Torre da Deusa Vitória, né, que fica aí no Tiergarten.
Você sabia que nem sempre ela esteve ali? Hoje você olha para aqui e você fala, mas como que pode isso mudar de lugar? Um negócio grande desse, um negócio bonito desse, mas nem sempre ela esteve ali. Ela já esteve em outro lugar. Por mais que as coisas possam parecer imutáveis, no fim elas são imutáveis. Por quê? Porque a única coisa que não muda é Deus. Deus, ele não muda. Pode parecer que ele muda, mas ele não muda. O Deus de Abraão é o mesmo Deus do Ítalo. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus do Josimar, do Franz, do pastor, de todos. Que Deus não muda. Quem muda somos nós. Então, quando a gente fala da infalibilidade das promessas de Deus, quando a gente fala que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, nós vemos mais uma vez que, se Deus não cumpriu, primeiro, ou não foi Ele que prometeu, segundo, ou não chegou o tempo do cumprimento, ou terceiro, eu mudei. Porque eu mudei, eu invalidei a promessa. Porque eu mudei, ele não pode cumprir a promessa. Porque ele prometeu para o Diego, talvez de 20 anos atrás, que orava, que jejuava, que buscava, que servia, que tinha certeza no seu coração de que ele não mudava. Mas o Diego de 20 anos depois, já não procura tanto, já não se relaciona tanto, já não ora tanto, já não lê a Bíblia, já acha que tudo é tudo bobeira. O Diego mudou. O Deus continua o mesmo, mas o Diego mudou. Então a promessa não pode ser cumprida. Diga. Também pode ser na questão, por exemplo, de Davi, quando ele foi ungido a ser rei, ele ainda não era uma pessoa capacitada a ser rei. Sim. Então, ainda que Deus também faça promessa, também uma outra possibilidade, que a promessa que recebemos hoje do Senhor se diz respeito daqui a muitos anos, porque quem eu sou hoje não é capacitado o suficiente para receber a promessa que virá. Exatamente. Também. Mas Deus, na sua onisciência, Deus, na sua onipresença, ele sabia que o Davi de alguns anos depois poderia ser rei. Aliás, um parênteses, eu não sei se, algoritmo, então pode ser que não seja para todo mundo, mas ultimamente não, mas parou, eu acho que há uma semana atrás. Durante algumas semanas começou a aparecer muito para mim uma frase, não sei, não faço a mínima ideia de quem escreveu, apareceu para mim de várias formas, de que Deus, quando quis ungir Davi rei, mandou Golias. Uma frase um pouco, vamos dizer assim, marqueteira, no sentido de que, olha, você está passando por dificuldade e tal, é porque Deus está fazendo você rei, enfim. Atrelando essa frase, o contexto dessa frase, à vida cristã. Isso é uma mentira. Quem escreveu essa frase não lê a Bíblia. Porque quando Deus quis fazer Davi rei, Deus não mandou Golias. Deus mandou Samuel. Foi Samuel que ungiu Davi o rei. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele já tinha sido ungido rei. Ele não estava exercendo porque era uma criança ainda, era menino. Uma criança não, mas era menino. Mas quando Deus quis fazer Davi rei, Davi não mandou Golias. Davi mandou Samuel. Cuidado com isso. Só que tem muito crente que não lê a Bíblia, aí vê uma frase dessa, está passando com uma dificuldade e fala, opa, Deus está falando comigo, Deus está prometendo. Deus não está prometendo nada. Quem prometeu foi alguns oreta que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, e acha que quando Deus quis fazer Davi rei, Deus mandou Golias ao invés de mandar Samuel. Cuidado com a internet, meu povo. Cuidado com a internet. A internet não tem compromisso com a verdade. A internet não tem compromisso com a Bíblia. Cuidado com a internet. Amém? Bom, seguindo adiante. Então, Deus não falha. 2 Pedro, capítulo 3, como eu disse, o propósito de Pedro, o objetivo de Pedro é escrever uma igreja sobre a suposta demora do retorno de Jesus Cristo. As pessoas estavam impacientes, as pessoas estavam, poxa, mas Jesus falou que ia voltar, mas até agora não voltou, e como que fica e tal. Muitas pessoas hoje podem ter essa dúvida. Muitas pessoas hoje, eu imagino, na igreja, que se questionam, falam, poxa, mas já estou há tanto tempo na igreja, Jesus fala que vai voltar e não volta nunca. Essa semana, eu estava conversando com a Fabiana e a Fabiana estava falando, ela mandou alguma coisa para mim, algum vídeo. Ela mandou um vídeo, acho que na Europa, de uma competição de adestramento de pessoas. Existem algumas pessoas que ela tem um fetiche sexual de ser um animal. Então essas pessoas, elas se identificam como um cachorro. E aí, enfim, tem uma competição que as pessoas estavam sendo adestradas. Uma coisa deprimente. E ela falou assim, caramba, eu fico me perguntando o que falta para Jesus voltar. E ao mesmo tempo eu fico surpresa, por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, é porque está muito pior do que sempre já foi. Então ela falou,
Como que fica, por exemplo, como que era, por exemplo, Sodoma e Gomorra, a ponto de Deus destruir o mundo, né, destruir o mundo, de mandar o dilúvio. Devia ser uma coisa absurda. E ela falou que o que angustia ela é saber que vai ficar muito pior para que Jesus volte. Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo. Perdão. Sodoma e Gomorra foi destruído. O que não foi destruído foi na época de Noé. Exato. Obrigado. E ela falou, eu fico angustiada de... Olha só, era muito pior. Para Deus destruir uma cidade, para Deus acabar com o mundo, foi uma coisa muito pior. Então vai ficar pior ainda. E ela falou que isso angustia ela. Por exemplo, as crianças. Como que vai ser o mundo que as crianças vão viver? Os nossos netos, se assim permitir, como que vai ser? Porque cada vez fica pior. Então, às vezes, nós podemos olhar e falar assim, caramba, mas o mundo já está tão ruim, Jesus não voltou. O que está acontecendo? Jesus está atrasado, Jesus não tem relógio. Vamos dar um relógio para Jesus? Como que Deus é o tempo e perdeu o tempo? Então, Pedro escreve para essas pessoas falando, olha, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia são como 1000 anos. E, mais uma vez, nós não conseguimos entender isso, porque a gente nem sequer conheceu alguém que viveu 1000 anos. Mas o que Pedro está falando aqui, em resumo, é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente não pode contar as coisas, ou esperar que Deus conte as coisas da forma que nós contamos. Para Deus não existe o tempo. Deus ele nunca chega atrasado. Se não aconteceu ainda, é porque não aconteceu ainda. É porque existe um tempo. Existe um tempo para eu me preparar. Existe um tempo para eu ser capacitado, como nosso irmão Franz falou. Talvez, se Deus cumprir a promessa que ele fez antes do tempo, eu não vou ser maduro o suficiente para entender a promessa. Ou eu não vou ser experiente o suficiente para viver a promessa. E Deus ele não quer que a gente viva uma promessa, ou a gente receba uma promessa meia boca, assim, 50-50. Não, Deus quando ele promete algo, ele cumpre, ele quer que a gente viva de forma plena, de forma completa. Quer ver um exemplo muito claro? Imagina, talvez os homens, eles se identifiquem mais com isso. Você acabou de fazer 18 anos, e agora você pode dirigir. E aí você quer um carro. E aí o seu pai fala assim, meu filho, eu vou te dar um carro. E aí o seu pai vai te dar um Fusca. E você fala assim, poxa pai, um Fusca? Pai, eu queria uma Ferrari, pai. Um Fusca não. Aí seu pai vai te dar, tá bom filho, então eu vou te dar uma Ferrari. Aí te dá uma Ferrari. Só que olha só, você não trabalha. E ainda que você trabalhe, você é 18 anos. Dificilmente com 18 anos você vai ter dinheiro para manter uma Ferrari. Adianta o seu pai te dar uma Ferrari e você não poder sair com a Ferrari porque você não tem dinheiro para comprar gasolina para colocar na Ferrari? Porque olha só, uma Ferrari, ela não usa uma gasolina qualquer. O motor V12, tu dá uma acelerada, já vai 3 litros de gasolina. Tem que ter dinheiro para ter uma Ferrari. Não basta comprar a Ferrari. Eu li uma vez um dado de que existem muitas pessoas, e eu não vou lembrar, eu lembro que eu li a matéria, foi na época de final do ano, quando tem a Mega Sena da virada, que muitas pessoas que ganham na Mega Sena e ficam milionárias, elas perdem esse milhão. Por quê? Porque com o dinheiro que ela ganhou, elas adquirem bens, propriedades que elas não conseguem manter. Ou seja, a pessoa ganhou 2 milhões, aí ela vai e compra um carro de 2 milhões. Só que ela tem que pagar o IPVA do carro, o seguro do carro, a gasolina do carro. A pessoa vai e compra um barco, só que você não pode comprar um barco e colocar na sala da sua casa. Você compra um barco, você tem que alugar uma marina para colocar o barco, o combustível do barco. Então as pessoas compram, elas ficam milionárias, com esse dinheiro elas compram coisas, depois elas têm que vender. E aí vende por preço de banana, porque está no desespero. As promessas de Deus são exatamente iguais, não exatamente iguais, obviamente, mas comparativamente, é assim. Se Deus me der a promessa no tempo que eu acho que tem que dar, eu não vou conseguir usufruir 100%. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu acho que eu tenho que receber a promessa agora. Mas talvez se eu receber a promessa agora, eu não vou conseguir viver a promessa. Eu não vou conseguir, né, viver na totalidade a promessa. E existem pessoas que querem a promessa, recebem a promessa antes da hora e ainda reclamam com Deus. Falam, poxa Deus, o Senhor me deu a promessa, achei que ia ser bênção, mas foi maldição na minha vida. E Deus fala assim, mas você não pediu. Você tem a vontade permissiva de Deus. E aí em alguns momentos Deus, tá bom, você quer, então toma. E aí a pessoa recebe e reclama com Deus ainda. Por quê? Porque abreviou o tempo da promessa. Então saiba esperar.
Ah, meu irmão, você fala isso porque é muito fácil. Falar é fácil, difícil é viver. Sim, falar é fácil. Mas nós temos que saber esperar. Todos nós temos que saber esperar. Todos nós sofremos de ansiedade em algum grau. Eu sou uma pessoa super ansiosa, eu odeio esperar. Odeio esperar. Pra mim, comprar online e ter que esperar 4 dias para receber o produto, eu já fico, caramba, 4 dias, a Amazon entrega no dia seguinte. Ninguém gosta de esperar, essa é a verdade. Uns mais, outros menos. Mas como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós precisamos aprender a esperar. Por que eu preciso aprender a esperar? Porque se eu não aprender a esperar, eu não vou viver um relacionamento 100% com Deus. Eu sempre vou achar que Deus está atrasado, eu sempre vou achar que Deus está demorando, eu sempre vou ficar ansioso esperando a promessa de Deus. Aí tudo que acontece eu acho que é cumprimento da promessa de Deus. Deus me prometeu, sei lá, uma caneta azul. Aí toda caneta que eu ver eu vou pegar e vou escrever para saber se é azul ou não. Aí às vezes meu irmão me dá uma caneta de presente. Ô meu irmão, toma aqui essa caneta, achei bonito. Aí eu abro a caneta é preta. Ih, não quero essa caneta não, vou jogar fora. Poxa, mas ele me deu com todo carinho. Só porque não é a caneta azul que eu esperei, que Deus me prometeu, eu vou jogar fora a caneta? Nós precisamos aprender a esperar, meus irmãos. 1000 anos para Deus são como um dia são como 1000 anos. E isso não é de forma literal, isso é para nos mostrar que Deus, ele está acima do tempo. Não existe tempo para Deus. Deus, ele não vê 2025. Deus, ele não vê 2020. Deus, ele vê o mundo, ele vê tudo como uma coisa só. Nós não conseguimos entender isso, mas nós precisamos confiar nisso. Que ele é assim, ou seja, que ele não vai chegar atrasado. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 56, nós encontramos na palavra de Deus um versículo que diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ainda no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 1, versículo 12, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, Jeremias 1:12, Jeremias diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Uma outra coisa que nós aprendemos hoje aqui. Preste atenção. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus falou, pode ter certeza que ele vai cumprir. Mas repara que essa frase, ela começa com uma condição. Que condição é essa? Se. Se Deus falou, ele vai cumprir. A palavra de Deus nos garante, ela nos mostra, ela nos prova por A mais B de que todas as vezes que Deus falou, ele cumpriu. E as que ele falou e ainda não se cumpriu, não é que ele não cumpriu, mas porque não chegou o tempo de ser cumprida. E nós sabemos isso porque todas as promessas de Deus, promessas universais, que ainda não se cumpriram, é porque existem condições que ainda não foram satisfeitas. Por mais incrível que isso possa parecer. Como eu disse, às vezes você olha para o mundo e você fala assim, caramba, a Bíblia diz que o mundo estaria muito pior quando para Jesus voltar. Já está muito ruim. Bom, vai ficar pior ainda. Mas as promessas pessoais, as promessas nacionais, todas que Deus prometeu, ele cumpriu. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. É por isso que, quando nós encontrarmos uma promessa, ou quando nós recebermos uma promessa, nós precisamos ter certeza de quem prometeu. Será que foi Deus mesmo que prometeu? E por que eu faço questão de estressar bastante esse tópico, esse tema? Porque nós vivemos numa época... Nós vivemos numa época, essa época sempre existiu, mas hoje parece, ou seja porque é a época que eu vivo, ou que nós vivemos,
ou seja porque de fato está pior, que também acho que também contribui mais. O fato é que nós vivemos numa época onde dentro da igreja tem muitos falsos profetas. E aí a gente primeiro precisa entender o que é um profeta. Você sabe o que é um ministério profético? Você sabe o que é um profeta? Um profeta é alguém que fala em nome de Deus. Ou seja, todas as pessoas, ou toda vez que você encontra uma pessoa e alguém fala, ou a pessoa fala, eu sou um profeta, ou aquele é um profeta, isso significa que aquela pessoa, ela está falando em nome de Deus. Ou seja, ao invés de Deus falar, Deus está falando através de uma pessoa. Isso é um profeta. Uma profecia é algo que alguém fala da parte de Deus. Ou seja, quando Deus fala com o irmão Ítalo uma coisa, para ele falar para o irmão Josimar, isso é uma profecia. Por que eu estou dando essa volta? Porque hoje, na igreja, muitas coisas são faladas em nome de Deus. Mas isso não significa que foi Deus quem falou. Cuidado com as palavras em nome de Deus. Veja bem, eu chegar para o irmão Josimar e falar assim, meu irmão, eis que te digo, tua vida vai ser uma bênção em nome de Deus. Isso é uma profecia? Não. Isso faz de mim um profeta? Não. Não. Mas Isso não significa... Hã? Mas é uma palavra... Pode ser uma palavra abençoada, mas não é uma promessa. Mas não é uma profecia e não é uma promessa. Entendem a diferença? Eu chegar e falar para o irmão Josimar, meu irmão, tua vida vai ser uma bênção. Eu te digo que tudo que tu fizer será abençoado. Isso pode ser uma palavra abençoada, mas não significa que é uma profecia, e muito menos que é uma promessa. Muito menos que Deus falou. Muito menos que Deus falou. Menos ainda que será cumprido. Não é porque nós falamos uma palavra de bênção que essa palavra será cumprida. Ela pode ser cumprida ou não. Nós precisamos entender isso. Tem muito crente que confunde palavra de bênção com profecia e com promessa. Mas não foi Deus que prometeu. Se não foi Deus quem prometeu, eu não posso cobrar a Deus o cumprimento da promessa. Então, sempre que nós recebermos uma promessa, sempre que nós recebermos uma palavra de bênção, sempre que nós estivermos diante de uma situação, né, de uma profecia, um profeta está falando, tá, mas o profeta está falando da parte de Deus ou da parte dele? Discernimento de espírito. Nós já estudamos aqui. O discernimento de espírito são de 3 espíritos. O espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito do mal. Pode ser que a pessoa está falando da parte dele, o espírito do homem. Não necessariamente o espírito do mal. Mas não é do espírito de Deus. Então não é uma promessa de Deus. Então é uma promessa do homem. Ela pode se cumprir? Pode se cumprir. Mas não porque Deus cumpriu. Bom, sumariamente todas as coisas vêm da parte de Deus. Mas não porque ele prometeu e ele cumpriu a promessa que ele fez. Então nós precisamos ter muito cuidado. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia. Para sempre que nós recebemos uma promessa, a gente ir para a Bíblia e falar assim, vem cá, essa promessa aqui, ela tem todas as características de uma promessa? Ela faz sentido como uma promessa? Será que Deus prometeria isso? Ou será que essa promessa não está genérica? Porque tem muita promessa, meu irmão, tem muita palavra de bênção, que ela é genérica, ela serve para todo mundo. É igual água. Água é bom para tudo. Se você tiver com febre, você bebe água. Se tiver com qualquer doença que você tiver, bebe água, que água nunca vai ser ruim. Tem muita palavra de bênção, muita promessa, muita profecia que é igual água. Você fala e vai cair para alguém. Tua vida vai ser uma bênção. Que bom que ela vai ser uma bênção. Surpresa seria se alguém falasse que minha vida seria uma maldição. Só que porque nós temos um coração que nos engana, a gente recebe isso e acha que isso é uma promessa de Deus. Aí você vê muitas pessoas que sofrem porque creram numa promessa que não era de Deus. Tenho certeza que você conhece alguém que você já viveu essa experiência. Eu conheço vários, aqui mesmo na igreja.
pessoas que acharam que Deus prometeu uma coisa. Aí faz todo o planejamento da vida, porque Deus prometeu isso. Aí depois fala assim, não, então, vou voltar. Por que você vai voltar, meu irmão? É porque eu já não acho mais, porque não está batendo. Porque não foi Deus que prometeu. Então, quando você estiver diante de uma promessa, antes de você confiar que aquela promessa é de Deus, analise a promessa. É difícil, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, essas profecias, essas promessas, essas palavras de bênção, elas vêm numa situação para pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, e aí é difícil você rejeitar isso. Mas nós precisamos aprender e praticar o que a Bíblia nos mostra. Examinar em tudo, entende o que é bom. Então cuidado, senão você pode crescer espiritualmente achando que Deus é falho. Mas o próprio Deus diz, olha, o que eu prometo eu cumpro. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que muitas das vezes nós cremos em promessas que não foi Ele quem prometeu. E aí não posso pedir para Ele cumprir, não foi Ele que prometeu. Então tenha certeza de que foi Deus quem prometeu. Nós vivemos numa época, ou na igreja atual, existem muitas promessas que elas são faladas como promessas de Deus. Mas Deus não está nem aí. Nem aí no sentido de que não foi Deus que prometeu. E eu imagino Deus falando assim, não acredita, Diego, porque não foi eu que prometi, não foi eu que prometi, não foi eu que prometi. Mas o meu coração está tão enganoso, a coisa foi tão bem maquiada, que eu não consigo, eu não resisto. E aí eu acabo acreditando naquilo e vivendo por aquilo. E Deus está o tempo todo falando, não fui eu que prometi. Não espera, porque não fui eu que prometi. Tomem cuidado com isso. Quer falar uma coisa, Fran? Você levantou a mão? Eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. Assim, às vezes, eu sei que a gente está falando de promessa, né? Mas às vezes acontecem coisas assim, que eu creio sim que é o Espírito Santo falando, que é Deus falando. Poxa, fala isso e isso para aquela pessoa. Então, assim, manda uma mensagem para aquela pessoa, tipo assim, e aí a pessoa fala, poxa, isso foi de Deus. E aí eu penso assim, não foi uma profecia, mas talvez seja Deus, talvez não. Eu acho, né? É a pergunta que eu tenho agora pra você. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tipo, tá emocionada, a pessoa tá emocionada, aí vai lá e fala, olha, isso, né? E às vezes eu fico pensando, nossa, quando a pessoa fala assim, olha, foi de Deus mesmo você falar isso pra mim. Ou então você, poxa, obrigada, minha irmã, você lembrou de mim, falou comigo, né? Sobre isso, ou sobre, né? Aí eu fico pensando, também é uma forma para se tomar muito cuidado, né? Sim. Porque às vezes a gente... Então, entendi. Entendeu? Vamos lá. Alguns pontos que a gente precisa observar no que você falou. De fato, é uma coisa que acontece muito. Alguns pontos. Primeiro, a própria palavra de Deus nos diz para nós nos enchermos do Espírito Santo. Por quê? Porque como nós somos cheios do Espírito, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, a nossa boca fala que o nosso Espírito está cheio. Então, pode ser que de fato o Espírito Santo fale com você, poxa, fala para a irmã Letícia, fala isso. E aí você vai falar um versículo da Bíblia, você vai falar algo que a Bíblia de fato diz, tá? Isso não significa que seja uma promessa. Não é uma promessa, tá? Isso eu entendi. Você pode estar falando um texto, uma passagem, que traga uma promessa, mas não que seja uma promessa de Deus diretamente para ela através de você. É complicado. É difícil, isso, né? Por isso que, tanto você quanto a Letícia tem que ter uma vida com Deus. E pedir ao Espírito Santo o discernimento de Espírito. Seja para você ter o entendimento, a maturidade de saber que você não está profetizando sobre a vida dela, você está apenas falando a Bíblia, tá? Ou seja, para a Letícia saber que nem tudo que ela ouve é uma promessa. Às vezes é um texto. Se ela fosse para a Bíblia e eu lesse a Bíblia, ela ia encontrar a mesma coisa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma promessa. Mas na Bíblia. Não foi você que profetizou. Sim. Foi a Bíblia que já fala isso há muito tempo atrás. É por isso que nós batemos muito na tecla aqui de que a Bíblia é a maior profecia já revelada. Toda vez que a Bíblia é pregada, se for a Bíblia que estiver sendo pregada, é uma profecia. Sim. Porque a Bíblia é a maior profecia já revelada. Então, se num culto você tem a pregação da palavra de Deus,
mas você não tem alguém levantando e falando, eis que eu te digo, papapá, e a minha graça te basta. Teve profecia, a Bíblia foi pregada, teve profecia. Só que nós estamos acostumados com uma igreja pentecostal de que profecia é só quando alguém se levanta e fala, eis que te digo, isso, não sei o quê, a minha graça te basta. Ah, não, isso foi uma profecia. Não, a Bíblia é a maior profecia já revelada. Então o primeiro ponto é esse, é ter o discernimento de que, olha, eu não estou profetizando. Segundo, pode ser que seja de fato uma promessa. Pode ser que seja de fato, vocês de fato estejam falando como uma profeta e falando uma profecia. Só que para isso tem que ter segurança. Aí, então como que eu sei, Diego? Só com relacionamento. Se o pastor me ligar, eu sei que é ele que me ligou. Se ele desativar o número dele, o identificador de chamada, ou se ele me ligar no telefone que não tem identificador de chamada, e ele falar assim, rapaz, meu irmão, eu sei que foi ele que falou. Porque eu conheço ele. Porque eu tenho relacionamento com ele. Porque quando ele fala oi, ainda que ele esteja doente, opa, esse é meu pastor. Lembra na semana passada? Que as ovelhas conhecem a voz do pastor, o pastor conhece as ovelhas? Tem muita gente que diz que a profecia, mas não é profecia. Mas acha que foi profecia. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com Deus. Aí acha que é profecia. Qualquer um que imita a voz, não tem os imitadores de voz? Tem os imitadores da voz de Deus também. Que fala meia dúzia de coisas, meia dúzia de palavras, que dá tem alguns trejeitos que faz parecer coisas de Deus. A internet está cheia. Se você abrir o Instagram, o Facebook, TikTok, está cheio de pessoas que se comportam como se fosse de fato Deus. Só que quando você analisa... Porque assim, é interessante que toda cópia, ela parece real. Qualquer área. Se você pegar a cópia de um quadro, tem aqui o Monet, e você olhar, você vai falar, poxa, é Monet. Poxa, é Picasso. Se você pegar um relógio, ó, tá aqui um relógio, uma cópia de um Rolex, você vai olhar e falar, caramba, é Rolex. Mas se você for conhecedor de arte, se você for especialista em relógio, você vai saber se é falsificado ou não. Então, num público geral, qualquer pessoa que se levanta, que fala com eloquência, que fala com autoridade, que grita, que fala não sei o que, papá, parece, caramba, é Deus falando. Mas a pessoa que realmente é conhecedora, quem realmente estuda a Bíblia, quem realmente tem relacionamento com Deus, na hora, bate o olho e fala assim, não, isso... Você conhece? Eu já vi vários vídeos assim, a pessoa pega assim, vê se esse Rolex aqui é verdadeiro ou falso. Aí a pessoa pega e fala assim, não, isso aqui é falso. Mas por que é falso? Por causa disso. E acabou. Quem realmente conhece a Deus, quem realmente tem um relacionamento com Deus, quem realmente conhece a Bíblia, quando começa uma fala, isso é falso. Mas por quê? Por causa disso, porque a Bíblia diz isso, acabou. Então, por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. A gente não deixar ser enganado. Quer falar alguma coisa? Diga. Meus irmãos, paz do Senhor. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui com vocês e a gente está muito contente e feliz. E agradecido também. Essa pergunta da irmã, pastor Diego, pode se encaixar naquilo que a Bíblia chama de palavra da ciência, né? Sim. Quando você fala como se você conhecesse a situação. Na verdade, você não conhece, mas você é levado pelo Espírito Santo a falar a um conselho, a uma pessoa dentro da situação que ela vive. A Bíblia chama de palavra da ciência. É um dom. Exatamente. E voltando um pouco sobre as promessas, quando o pastor falava, o importante da gente entender, e hoje a pregação do Evangelho que eles estão transformando, é colocando o homem no centro. Você é o centro, Deus fala porque você é bom, porque você vai. As promessas de Deus na Bíblia nunca tiveram um homem como centro. Quando você analisa, Deus promete a um homem, porque através desse homem, um povo vai ser abençoado. E a gente hoje faz o contrário. É o mundo que gira em torno do meu bem. O mundo vai girar porque Deus vai me exaltar e me abençoar. Não. Deus vai me levar, vai me colocar, vai me capacitar, porque através de mim o seu povo vai ser abençoado. Então o centro não sou eu. Eu sou um canal e em reflexo disso sou abençoado. Mas o propósito não sou eu. O propósito é a igreja. O propósito é centro todo. E
O evangelho que se prega hoje nos deixa egoístas. Porque Deus vai fazer o meu nome, porque eu vou chegar. O centro é o povo. Tudo que Deus fizer em mim e por mim, Ele está visando o bem da igreja. Exatamente. Do geral. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Agora sim é uma pegadinha. Abra sua Bíblia em Números capítulo 23, versículo 19. Nós já vimos então que Deus é infalível, certo? Que as promessas de Deus, elas não falham. Que tudo que Deus fala, Deus cumpre. Mas abra a sua Bíblia em Números capítulo 23, versículo 19. Nós vimos que Deus não muda, não é isso? Salmos capítulo 102, que Deus não muda. Pois bem, Deus é absoluto, Ele não muda nunca. Mas em Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então Números 23, 19 nos garante que, olha só, Deus não se arrepende, Ele é absoluto. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que agora abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Essa é fácil. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aí eu te pergunto, Números diz que Deus não é homem para que se arrependa. Mas em Gênesis capítulo 6, versículo 6, diz que Deus se arrependeu. Como que explica? Quem sabe me explicar o que aconteceu aqui? Ou alguém sabe me explicar o que aconteceu aqui? Vai. Porque o arrependimento de Gênesis aqui é colocando um sentimento humano em Deus. Exatamente. Arrependimento de entristecido. O que aconteceu? Fala. Porque a palavra que aparece em arrepender, em Gênesis, não é arrependimento humano de remorso. Ah, eu fiz isso e me arrependi, não. A palavra que aparece é Naham. Naham é o sentimento humano. Deus se entristeceu pelo ato que o homem fez. Exatamente. Então esse foi o arrependimento. O que aconteceu aqui na teologia é o que nós chamamos de antropopatismo. O que é o antropopatismo? É quando o escritor, o autor da Bíblia, ele coloca um sentimento humano em Deus. Não é que Deus se arrependeu, porque Ele não se arrepende. Mas por que diz que Deus se arrependeu? É um sentimento humano. É uma forma, é um artifício para que nós possamos entender o que Deus sentiu. É como, por exemplo, quando a Bíblia diz que os cabelos de Deus são brancos. Deus não tem cabelo, meu irmão. Deus não tem olho, Deus não tem mão, Deus é espírito, Deus não é corpo. Mas por que a Bíblia diz que as mãos de Deus estão sobre nós? É uma forma do autor nos fazer entender que Deus está protegendo, que Deus está cobrindo. Então Deus não se arrepende. Se você já ouviu alguma vez de que Deus se arrepende, repreende, porque não é Deus. É outro Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, Ele não se arrepende. Ou seja, isso mais uma vez nos dá a garantia de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quais são as 3 possibilidades de Deus não cumprir uma promessa? Quem pode me dizer? Já falei aqui 1 milhão de vezes hoje. Sim. Quais são as 3 possibilidades de Deus não cumprir uma promessa que Ele fez? Ou não cumprir uma promessa? Qual é a primeira? Não ser de Deus. Ainda não tem tempo. Qual é a segunda? Não ser de Deus. Não ser de Deus. Qual é a terceira? Deve ter mudado. Não está preparado. Não satisfazer a condição da promessa. E aí satisfazer a condição, ou eu não estou preparado, ou eu falhei, ou eu saí da rota que eu tinha que estar, eu saí da posição que eu tinha que estar. No caso é quando é uma promessa condicional. Quando é uma promessa condicional. Quando é uma promessa incondicional, Vai ser como? aí ela vai se cumprir. Se ela não se cumpriu ainda, é porque não chegou o tempo. A volta de Jesus Cristo é uma promessa incondicional. Por que ela não se cumpriu? Porque Deus está atrasado? Não, porque não chegou o tempo. Uma hora vai chegar e... Agora, se Ele prometeu, Jesus vai voltar. Pode ter certeza. Você pode não estar aqui para ver Jesus voltando. Mas que Ele vai voltar, Ele vai voltar. E você vai ressuscitar se você não tiver. E você vai ressuscitar. Nós estamos hoje no domingo de Páscoa. Aí vocês lembram na passagem lá, quando Maria vai visitar o corpo de Jesus, o que os anjos falam para Maria? Ele falou para vocês que ia ressuscitar no 3º dia. Vocês não acreditaram.
Mas ele falou. Se ele falou, ele vai cumprir. Ao terceiro. Não é nem o segundo, nem o quarto. É no terceiro. Amém? Bom. Aqui na 2 Pedro, né, Sim. 3:9, Aham. sobre a volta de Jesus, que alguns dizem que eu não cumpro ou que não vem, fala que o fato de as pessoas pensarem que Jesus ainda não veio, porque Deus não vai cumprir. Aqui diz, né, que nós que já conhecemos essa verdade, Sim. temos que ter que Deus ele está tendo paciência. Longânimo. Porque ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Exatamente. Então, não é que ele está demorando, é porque ele age com a É paciência. o crente egoísta. O crente fala assim, É. Jesus, volta logo. Volta porque eu não aguento Mas mais. porque eu tô salvo, mas e o outro que não. E quem não conhece ainda? É o crente egoísta, que ele quer que Jesus volte porque ele quer ir pro céu. Mas tem mais 1 milhão de pessoas, bilhões de pessoas, né? Que ainda precisam conhecer Jesus Cristo. Né? Não, deixa aí. Fica à vontade. Ele também pode participar, ué. Agora que nós passamos um trimestre inteiro estudando sobre as promessas de Deus, promessas condicionais, incondicionais, como reconhecer uma promessa, já vimos diversas promessas, nós acabamos de ver que as promessas de Deus são infalíveis. Nós precisamos falar da maior promessa que nós já temos. Muito se fala de promessa. Todo crente gosta de promessa. Quem não gosta de receber promessa? Tem até as caixinhas de promessa. Já viu uma caixinha de promessa? Geralmente é uma caixinha de madeira que só tem promessa ali. É uma maravilha. Né? Você puxa ali, facilitou muito, porque antes você tinha que fazer a roleta russa com a Bíblia, né? Mas na caixinha de promessa é certeza, é garantia. É igual o armário de vó, você sabe que vai ter doce ali. Caixinha de promessa. Mas existe uma promessa, meus irmãos, que infelizmente muitos crentes não querem hoje em dia, rejeitam hoje em dia. E essa sim a gente pode dizer que é a maior promessa que Deus já fez. Existe uma promessa e uma bênção, que são as maiores que Deus já fez. A maior bênção, veja bem, a maior bênção que Deus pode te dar, Ele já te deu. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que ao terceiro dia ressuscitou. Não importa o que você pensa, o que você acha, o que você espera. A maior bênção que Jesus poderia te dar, Ele já te deu. Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a maior promessa que Ele pode te dar, 1 João capítulo 2, versos 24 e 25. 1 João capítulo 2, versos 24 e 25. 1 João capítulo 2, versos 24 e 25, diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Você lembra quando você se converteu? Quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Ou talvez no momento em que você ouviu uma pregação do Evangelho, que você ouviu alguma coisa, e para algumas pessoas esse é exatamente o momento da sua conversão, ou esse é o momento em que ela aceitou Jesus como Salvador, mas você lembra do momento em que você ouviu a palavra de Deus e você falou assim: caramba, é isso, eu preciso desse Jesus. Você lembra desse momento? João está falando aqui, o que desde o princípio você ouviu, permaneça em você. Não esquece isso, o que você ouviu. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, ou seja, se dentro do seu coração, você tiver no seu coração aquilo que você ouviu, que te chamou a atenção quando você decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, também permanecereis no Filho e no Pai. E aí o versículo 25 diz: e esta é a promessa que Ele nos fez. E se eu pudesse, eu não vou fazer isso, tá, meus irmãos? Entendo o que eu vou falar, mas se eu pudesse, eu reescreveria a Bíblia e eu colocaria assim: e essa é a promessa que Ele nos fez. Entre parênteses, a maior promessa, ou e essa é a maior promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Não existe promessa maior. Mais uma vez, eu não quero reescrever a Bíblia não, tá? Foi só um exemplo, tá bom? Senão vai, não, porque o primeiro dia eu quero reescrever a Bíblia. Não, não quero reescrever a Bíblia, não precisa reescrever a Bíblia. Aliás, quem defende que a Bíblia seja reescrita, instrumento de Satanás.
repreende que ele sai correndo. A Bíblia não precisa ser reescrita. A Bíblia não está antiga, porque a Bíblia foi escrita por Deus. E Deus, nós acabamos de ver, não existe tempo para Deus. Tá? Então, se você encontrar alguém que diz, não, a Bíblia precisa ser reescrita, porque a Bíblia precisa ser redefinida, que alguns termos, não, olha só, homossexual, homossexual, é pecado, pronto e acabou. Isso não muda, porque Deus não muda. Amém? A maior promessa que Deus já fez para mim e para você é a vida eterna. Não existe promessa maior. A promessa de um novo emprego não é maior que a vida eterna. A promessa de curar um membro da família que está doente não é maior que a vida eterna. A promessa de que não é maior do que a vida eterna. Assim como a maior bênção que Jesus poderia me dar, Ele já me deu, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. A maior promessa que Deus pode cumprir na minha vida é a vida eterna. Viva por essa promessa. Quando nós trocamos essa promessa da vida eterna por uma promessa terrena, um emprego, um carro, uma cura, salvação de um ente querido. Aí digo, mas a salvação não é importante? É importante, eu não estou falando que não é importante. O carro, o emprego, seja lá, é importante. Eu não estou falando que não é importante. Veja bem, eu não estou falando que as outras promessas não são importantes. O que eu estou falando é que a maior promessa é a vida eterna. Viva pela maior promessa. Tenha esperança na maior promessa. 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Essa é a maior promessa que Deus já fez para qualquer pessoa. Viva por essa promessa. Creia nessa promessa. Espere essa promessa. É uma promessa. É a vida eterna. E por que ela é mais importante? Porque nós não fomos criados para viver 80 anos. Nós não fomos criados para estarmos longe de Deus. Nós fomos criados para estar com Deus. Mais uma vez, Deus visitava o homem todos os dias. No fim do dia, Ele visitava o homem. E Ele prometeu que um dia nós vamos morar com Ele. Eternamente. Sem fim, para todo sempre. Essa é a maior promessa que Deus fez. Meu irmão, eu tenho 50 anos de igreja. Deus nunca me prometeu nada. Mentira sua. Uma coisa Ele te prometeu. A vida eterna. E se essa foi a única promessa que você recebeu de Deus, se essa é a única promessa que você tem nos últimos 30 anos da sua vida, amém. Essa é a maior promessa que você pode ter. Essa é a promessa mais importante que você pode ter. Então viva por essa promessa. Diego, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. É tão intangível. Sim, parece intangível. É tão distante. Óbvio. A segunda carta de Pedro foi justamente uma igreja que achava que estava distante. Eu sei que é distante, que é intangível. Eu sei que a promessa da vida eterna não paga a conta. Você não pode chegar lá no seu landlord, não, quem aluga a casa para você? Proprietário. Senhorio. Proprietário. Na pessoa que aluga a casa para você, você não pode chegar e falar assim, meu irmão, olha só, me desculpe, eu não tenho dinheiro do aluguel, mas eu tenho uma promessa de vida eterna. Eu posso pagar, você não pode pagar aluguel com isso. Você não pode chegar no Reve, na Edeca, no mercado e falar assim, olha só, eu preciso alimentar minha família, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a promessa de vida. Eu sei, você não consegue pagar a conta com a promessa de vida eterna. Você não consegue chegar para a pessoa que está doente e falar assim, olha só, eu tenho a promessa de vida eterna, que a promessa é sua, né? Você quer salvação individual. Então você não pode transferir a promessa para uma pessoa. Você não pode. Mas ela é morta, você tem. É difícil viver por isso. É intangível, como a gente falou, uma coisa que parece tão distante, uma coisa que parece que não chega nunca, de fato, mas ela é real. E se Deus prometeu a vida eterna, Ele vai cumprir a vida eterna. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele não é homem para que se arrependa, Ele não é homem para que minta. E Ele mesmo falou que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então viva por essa promessa. Em nome de Jesus. Amém? Bom, quem trouxe o saquinho com o papiro? Levanta para mim. 1, 2,
3, 4, 5, não recebeu. Só 5? Não? Então, Josi, 2, Lid, 3, Luxo, 4. Mas o Zé não trouxe com o papiro. Quero saber com o papiro. Vamos lá. Há 3 domingos atrás, e aí agora eu vou explicar o que isso significa. Muitas pessoas ficaram preocupadas, é impressionante. Mas eu gostei, eu fazia muito isso com adolescente. É interessante como que adolescente não tá nem aí. Adolescente só vai, adulto não, já pensa e tal, não sei o quê. Então vamos explicar o que aconteceu. Primeiro, para quem levantou, levanta para mim de novo. 1, 2, 3. Só quem tá com o papiro. O sacola e o papiro. O pergaminho, isso. 1, 2, 3, 4. Fran tá com pergaminho também? Eu não. Não. Não recebi não. Então só com pergaminho. 4 pessoas. 4. Não é justo? Por que você não avisou? Tem que pegar o pergaminho. Então vamos lá, agora eu vou explicar, tá? Tanto para quem está chegando hoje, mas para todo mundo. Primeiro, antes de eu explicar alguns números. Domingo retrasado, eu entreguei 18 sacolas escrito Minha Promessa. Diego, por que 18? Olha só, tinha que ter um número. E o número que eu consegui fazer foi 18. Ah, mas poderia ser 60? Poderia. Tinha 18, só tinha 18. E aí o critério foi as 18 primeiras pessoas que chegaram. Diego, mas se 10 horas da manhã tivesse 60 pessoas na porta, aí eu estaria no sanhaço, porque eu ia ter que arranjar um outro critério para distribuir os 18. Então por isso que só foram 18. E aí a orientação foi, olha, essa é a sua promessa. Você faz com ela o que você quiser. A minha orientação foi, não abra a sua promessa, não abra a sacola e traga ela no próximo domingo. Aí no domingo passado, para quem veio e trouxe a sacola fechada, eu entreguei um pergaminho. E aí a minha orientação foi, todos os dias, você abre o pergaminho, lê o versículo, medita nesse versículo, fecha o pergaminho, coloca na sacola de novo. Das pessoas que receberam o pergaminho, quantas pessoas, quem leu o pergaminho, fez isso que eu falei? Todos fizeram. Tá. E aí, números. Eu entreguei 18 sacolas, mas só entreguei 10 pergaminhos. Ou seja, das 8 pessoas que receberam as sacolas, ou elas não vieram no domingo passado, o caso do Zé, por exemplo, estava trabalhando. Ah, mas o Zé estava trabalhando, é um motivo justo. Sim, mas veja bem, isso é uma dinâmica. Tá? Não existe justiça e injustiça, é uma dinâmica. Tá? É um aprendizado, uma fonte de aprendizado. Então, 8 pessoas ou não vieram, ou, né, das 8 teve uma pessoa que abriu a sacola. Quem foi que abriu a sacola? Quem sabe quem foi? Não aguentou e abriu a sacola. E veja bem, tá tudo bem, eu vou explicar cada passo desse. Eu abri a sacola. Dessas 10 pessoas que vieram com a sacola e receberam o pergaminho, só 4 pessoas trouxeram hoje a sacola com o pergaminho. Então veja que 18 se resumiu para 4. Primeiro ensinamento dessa dinâmica. Ah, Diego, você sabia que ia ser assim? Eu não sou onisciente, mas eu sabia que ia ser assim, porque é como experimentos sociais funcionam. Primeiro aprendizado dessa dinâmica. De 18, só ficaram 4. Lembra das 10 virgens? Eram 10, só entraram 5. A vida cristã é assim. Às vezes começa com 18, mas só 4 alcança a promessa da vida eterna. Cuide para você ser um dos 4. Veja bem, foi difícil, não foi? Ficar sem abrir a promessa, vir no domingo seguinte. Teve uma menina, a irmã Maria, por exemplo, no primeiro domingo ela falou assim, Diego, olha só, eu não venho semana que vem nem na outra, o que eu faço? Eu falei, não, fique em paz, irmã, tá tudo certo. Na semana passada, a Diana falou pra mim, no final da aula, ela falou, Diego, eu volto para Portugal terça-feira, o que eu faço? Eu falei, não, tá tudo certo. É difícil, coisas acontecem, intempéries acontecem. Mas lembre-se, de 18, só chegaram 4.
a Bíblia diz que o caminho é estreito. Cuide para ser um desses 4. Tá? E aí agora eu vou explicar. Bom, no primeiro domingo, todo mundo recebeu uma promessa. Estava escrito lá, minha promessa. E aí a minha orientação foi, a promessa é sua, você faz o que você quiser. A minha recomendação é, não abra. E aí o nosso pastor, ele abriu o saquinho. E eu achei bom que ele abriu o saquinho, porque serve de exemplo de que, muitas das vezes, porque a razão pela qual ele abriu o saquinho, que ele me falou, foi que várias vezes durante a aula, no domingo retrasado, eu falei que existem pessoas que não vivem a promessa porque elas ficam elas não usufruem da promessa como um todo porque elas acham que não tem que usufruir. Então ele falou, não, recebi a promessa é minha, eu vou usufruir logo. E aí eu achei interessante por quê? Porque fica essa angústia de, tem que abrir? Abro? Não abro? O que é? É para abrir mesmo? Será que é uma pegadinha? Teve gente, ele falou assim, eu achei que fosse uma pegadinha. E aí por isso que eu abri a promessa. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que quando Deus promete alguma coisa, a instrução é clara. Deus não faz pegadinha com ninguém. A instrução de Deus ela é sempre clara. Ninguém jamais pode desobedecer a Deus e falar assim, eu achei que não era para fazer isso. A instrução é sempre clara. Lembra Deus quando chama Adão, ele fala o que para Adão? Adão, olha só, você pode comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore da vida. Uma instrução clara, simples, direta. Conhecimento do bem e mal. Conhecimento do bem e do mal. Uma instrução simples, clara e direta. Todas as instruções de Deus, elas são claras. A minha instrução foi clara, não tinha pegadinha. A promessa é sua, você faz o que você quiser. Eu aconselho não abrir e trazer na semana que vem. Pode parecer como pegadinha. E essa é uma diferença entre o professor Diego e o Deus Todo-Poderoso. Comigo pode parecer pegadinha. Mas com Deus, nunca tem pegadinha. Então tenha essa certeza. Sempre que Deus falar, vai ser claro, vai ser direto. Deus não faz pegadinha com ninguém. Tá? Outra coisa que a gente aprende com esse primeiro. Ah, mas era para abrir? Não era para abrir? Mais uma semana. Para nós usufruirmos as promessas de Deus, nós precisamos confiar em Deus. Se eu falei para não abrir, não abra, confia. Ah, mas é pegadinha, não é pegadinha? Nós precisamos confiar em Deus. Sempre que Deus fizer uma promessa para você, sempre que você encontrar uma promessa de Deus, você precisa confiar em Deus. Ele não falou, ele não prometeu. Se foi ele que prometeu, ele vai cumprir. Então confie. Ah, mas não chegou o tempo. Mas confie. Uma coisa que ele falou também, ele falou assim, ah, mas eu não sabia que tinha mais 2 domingos. Eu achava que era só aquele dia. Confie. Confie. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Deus que prometeu. Segunda coisa, segundo domingo, na semana passada, para quem trouxe a sacola fechada, eu entreguei um papiro. E nesse papiro estava escrito 1 João capítulo 2, versículo 25. E isso é o que ele nos prometeu, a vida eterna. Não foi? Hebreus 10. Ih, eu estou meio mal hoje. Hebreus capítulo 10, fiel não foi esse. 10, 23. Esse é o de hoje. Somos filhos da confissão da nossa esperança. Hebreus 10, 23, não é isso? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por que o papiro na segunda semana? Porque você já passou uma semana naquela ânsia de abrir ou não abrir. E aí o papiro na segunda semana, e por isso a orientação de meditar todos os dias, é para você abrir e ver que, olha só, fiel é o que prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que, quando nós meditamos na palavra de Deus, fica mais fácil de nós esperarmos a promessa. Sempre que você receber uma promessa e ela estiver demorando muito, pode ter certeza, se você meditar na palavra de Deus, se você falar com Deus, vai ficar mais fácil esperar pela promessa. Porque você vai olhar na palavra de Deus, você vai meditar na palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te dizer que Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus vai dizer que ainda não chegou o tempo de ser cumprido. A palavra de Deus vai dizer para, olha, espera com paciência no Senhor. Por isso o segundo domingo foi um versículo para você meditar. E por isso que a orientação foi, todo dia, desenrola, lê, medita, enrola, guarda. Na terça, desenrola, medita,
enrola, guarda. Repetitivo. Pode parecer repetitivo, mas ler a Bíblia tem que ser algo diário, tem que ser algo constante. Meditar na Bíblia tem que ser uma coisa constante. A gente não pode querer meditar na palavra de Deus ou ler a palavra de Deus somente quando tudo está pegando fogo. Aí você vai fazer correndo, você vai fazer com pressa. Então é constante, por isso todo dia. Meditar, meditar, meditar. E por que meditar? Porque a meditação na palavra de Deus, a comunhão com Deus, vai te ajudar a esperar a promessa. E aí hoje, no terceiro domingo, vocês, os 4, ganharam uma barra de chocolate. Com um versículo, 1 João capítulo 2, 25, que diz: e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Para quem não abriu a sacola, para quem abriu a sacola já sabe o que tinha dentro. Na sacola tinha um bombom, uma bala de caramelo e um chocolate de menta. Eram 3 coisinhas. Pode abrir, agora todo mundo pode abrir. Tanto a sacola quanto desembrulhar a barra. Dentro da sacola tinha 3 coisas, um bombom, uma bala de caramelo e um chocolate de menta. 3 coisas pequenas. 3 coisas pequenas. Durante nossa vida, nós recebemos promessas. Que pode parecer grandes, mas são promessas pequenas. Mas no final, nós recebemos uma promessa grande. E aí, se você for ver a barra, é uma barra de chocolate. Uma barra Lindt. Chocolate. Só o que eu perdi. Chocolate prêmio, tá? Chocolate suíço. Por quê? Lembre-se sempre que a maior promessa que Deus já fez é a vida eterna. Um chocolate, uma bala de caramelo, um pedacinho de chocolate de menta não se compara com a vida eterna. E eu comprei os chocolates da primeira sacola justamente inferiores, entre aspas, tudo é relativo, mas, né? Um chocolate comum, chocolate de mercado comum, justamente para passar a ideia de que a promessa final, ela é maior, não só em tamanho, mas ela é melhor. E qual é a promessa final? A vida eterna. Só que se você reparar, você vai ver que as promessas são diferentes. Abre as promessas de vocês. Quem recebeu? Cada um chocolate diferente. Não, as barras. As barras. Ó, um é chocolate, é amargo isso aí? Chocolate duplo. Chocolate duplo. Aí vai ter alguém que é chocolate branco. Ah, mas aí Não é chocolate ao leite. Chocolate ao leite da Lidy, chocolate branco da irmã Josi e... Isso é o quê? 100% chocolate. nossa. Um outro chocolate. Diego, mas por que você comprou chocolate diferente? A irmã cobiçou seu chocolate. Bom, citou matemática aí, os números e tal, 18 e tal, então as barras seriam a promessa de vida eterna, correto? Matematicamente está sobrando promessa, irmão. Calma. Tem barra aí. Você não vai comer isso aí. Lucas 4, 21. A casa está cheia, mas ainda há lugar. As migalhas que caem da casa do Senhor. Aí você pode falar assim, mas por que você comprou chocolate diferente? Porque você sabe que a irmã Lidiane, ela gosta de chocolate branco? Meu irmão, não faça a mínima ideia se ela gosta de chocolate branco. Eu amo A irmã Chocolate gosta. ao leite. Mas por que as barras são diferentes? Porque cada promessa é diferente uma da outra. A promessa que eu recebi é diferente da promessa que o irmão Josimar vai receber. Eu tenho que viver a minha promessa. E ele viver a promessa dele. Não queira viver a promessa do outro. Viva a sua promessa. Ah, Diego, mas você falou que a barra grande é a promessa de vida eterna. Sim. Então como que a promessa de vida eterna é diferente uma do outro? Lembra do galardão? Todos nós teremos a vida eterna. Mas a minha vida eterna pode ser diferente da sua. Nós temos um galardão. Como que você vive a sua vida? Não basta somente morar com Deus. O que você vai apresentar a Deus quando você chegar lá? Pense nisso. Quais são as suas obras? A promessa é uma só, a vida eterna. Mas elas são diferentes. Tantas promessas em vida que nós recebemos, mas a promessa em vida eterna é diferente porque cada um tem o seu galardão, cada um tem a sua obra. Você já perguntou o que você vai apresentar a Deus? Porque, veja bem, existe um julgamento onde Deus vai chamar cada um dos salvos e querer saber as obras. E passar as obras pelo fogo. Então pense nisso.
Então essa foi a dinâmica dos 3 domingos, tá? Aí, quem não recebeu, mas eu não recebi... Olha só, é uma dinâmica, é uma brincadeira, é uma forma didática, uma forma lúdica de nós aprendermos sobre as promessas da Bíblia, tá? Então não fique chateado se você não recebeu, não fique chateado, Zé, se faltou domingo passado, não recebeu, mas acontece, né? Ah, o pastor abriu, né? Ah, o pastor abriu a sacola. Que bom que ele abriu a sacola, porque ele me deu o gancho de explicar justamente sobre o que eu expliquei. É uma forma lúdica, tá? Vamos lá. Para vocês que receberam, eu não faço a mínima ideia se vocês gostam desse chocolate. Como o nosso irmão Franz falou, ainda tem 6 promessas de vida eterna aqui. Então, primeiro chega aqui na frente e vem. Tô brincando. Pode ser. Passar um por cima do outro. De fato, não tem que fazer isso aqui. Então, com isso, a gente pratica o que Jesus, o que a igreja primitiva praticava, né? Generosidade. Então, assim, compartilhe, fala. A gente podia colocar depois de sobremesa na mesa. Pode ser, eu pensei nisso, eu pensei de no final a gente guardar, e aí no final a gente coloca ali e divide, né? Quem quer pegar, pega, tem 2, daqui acho que tem 2 barras. Não fala o que Tem várias barras aqui. Então, o que sobrou, a minha ideia era justamente a gente dividir, né? E aí, cada um pega um pedaço, divide. A mesma coisa as sacolinhas, quem tiver... Claro, a promessa é sua. Se você quiser levar para casa e comer tudo em casa, faça, tá? A salvação individual. A salvação é individual, faz o que você quiser. Mas lembre-se, né, que Jesus falou para ser generoso. Então, se você quiser e puder, divida com seu irmão não só as barras que você ganhou, essas barras aqui também. Essa aqui com certeza vão ser para divisão. Mas o que você ganhou também, se você quiser dividir, pode dividir, tá? Não tem problema não. Mas é isso, essa foi a dinâmica que nós fizemos. Mas eu ganhei a metade da promessa. Você ganha metade de quê? Da promessa. Da promessa? É, Não, você ganhou a sacolinha. Você ganhou a sacolinha. Ficou sem eterno, mas ganhou a sacolinha.